Porque eu, Senhor? Muitos cristãos deixam seu caminho para evitar a responsabilidade pelas outras pessoas, mas eles não percebem que simplesmente estão seguindo um padrão de Caim, que fez a mesma pergunta de uma forma diferente. Não sei, sou eu responsável por meu irmão? A resposta do Senhor ainda é a mesma, sim. Jeremias, o profeta, asperamente confirmou as consequências eternas da nossa responsabilidade de ajudar a salvar as pessoas, quando profetizou: Ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor: administrem justiça cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor. Senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível, por causa do mal que vocês têm feito. Jeremias 21, verso 12. Tiago, o apóstolo, nos advertiu no Novo Testamento: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4, verso 7. Sobre que bem estou falando? Deixe-me ilustrá-lo com um fato que ocorreu na infância de minha esposa. Quando Bonnie tinha apenas 7 anos de idade, ela e suas primas brincavam de esconde-esconde no celeiro do rancho em Elkins, no Novo México. Bonnie pensou que havia escolhido um lugar seguro para se esconder e apoiou-se no escuro, entre dois montes de semente. Vestida apenas com short e camiseta e um par de sandálias tipo havaianas, ela agachou-se e quase tocou a parede do celeiro. De repente, de algum lugar bem atrás dela, Bonnie ouviu um assobio amedrontador e o guizo de uma cascavel mortal que estava pronta a dar um bote. Aterrorizada, Bonnie escapuliu e correu para casa a fim de buscar seu pai. Quando eles voltaram ao celeiro, Bonnie olhou para baixo e percebeu que estava usando apenas um pé no par das sandálias. O pai de Bonnie entrou no celeiro com alguns dos ajudantes da fazenda e alguns minutos depois voltou carregando uma enorme cascavel morta. E um pé das sandálias de Bonnie estava agarrado às suas presas. Que imagem viva do nosso escape de Satanás, do pecado e da morte, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Milhões de pessoas ingenuamente estão brincando em lugares sombrios, que acreditam ser um lugar seguro. A realidade, porém, é que existe uma serpente impiedosa, o demônio, a fomentar um desejo maligno para destruir toda a humanidade, por nós mesmos. Somos totalmente despreparados, desprotegidos e incapazes de nos precaver dos ataques da serpente. No entanto, Deus está chamando o mundo para correr para o Pai e para as suas mãos, a igreja, para liquidar a serpente. Jesus fez tudo isso no Calvário. Entretanto, ele depende da igreja para espalhar o evangelho e aniquilar os demônios. Infelizmente, muitos de nossos irmãos estão brincando como se a serpente fosse apenas um sonho ou um mito. Conhecemos a verdade, temos o poder para libertar as pessoas, a autoridade e a ordem para fazer exatamente isso. E agora? As últimas palavras que Jesus falou a seus discípulos enquanto estava na terra nos oferece mais 2 dicas quanto à nossa descrição de função. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditavam nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Mateus 16, verso 14 e 19.
É evidente que os discípulos de Jesus levaram a sério suas palavras porque não fizeram uma reunião para discutir o seu mandamento final. De acordo com o verso final do Evangelho de Marcos, eles se tornaram embaixadores da palavra. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Marcos 16, versos 20. Tenho uma pergunta. Quando isso parou? Por quê? E com a autoridade de quem? Quem na terra poderia ter mais autoridade do que Jesus Cristo? Qual dos discípulos poderia ser culpado por ensinar que as palavras finais de Jesus talvez pudessem passar? Existe um sinal dos evangelhos de que Jesus faria uma declaração de tal peso, sabendo que tudo passaria como muitos dos provérbios dos homens caídos? A única resposta é óbvia. As palavras de Jesus nunca passarão. É esperado que tenhamos um evangelho como o de Marcos, capítulo 16, verso 14 ao 18, que prega: derrota o demônio, cura as enfermidades, liberta os prisioneiros e libera o oprimido. E isso pode apenas ser feito pela maneira divina, por intermédio de vidas devotadas à oração e ao jejum, e pela fé absoluta no Filho ressurreto de Deus. Os apóstolos e discípulos do primeiro século eram pessoas que oravam e jejuavam constantemente. Eles manifestavam toda a obra vista na vida e ministério terrenos de Jesus Cristo. Esse padrão de ministério sobrenatural e alcance ousado continuaram bem até o segundo século, tempos após a morte de Paulo e dos discípulos originais do Cordeiro. O ministério deteriorou-se porque a relação de intimidade entre Deus e o homem entrou em decadência, tanto pela apatia, heresia e forma de religiões feitas por homens, quanto pela política que se alastrou na igreja. É tempo de retomarmos o território que o inimigo roubou do povo de Deus. Deus quer nos encher com ele, de coração para coração, com uma relação de intimidade e obediência à sua vontade, exatamente como Jesus orou no dia em que se rendeu aos seus acusadores. Ver João 17. Quando reivindicarmos nossa herança como filhos e filhas de Deus e começarmos a buscar sua face em oração e jejum, todos os milagres dos evangelhos e do livro de Atos voltarão ruidosamente ao cotidiano da igreja. É bem simples assim. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. João, capítulo 17, do verso 20 ao 26. A evidência é incrível. A descrição de função que Jesus deu aos seus seguidores há quase 2000 anos ainda se aplica a seus seguidores hoje. Exatamente como foi aos discípulos em Mateus 17, 21, que deveriam jejuar e orar para vencer os obstáculos mais difíceis da vida e do ministério, assim você e eu precisamos ter comprometimento com a oração e o jejum hoje. Exatamente como era esperado que os discípulos do passado pregassem o Evangelho, ordenassem o arrependimento, orassem pelos doentes, expulsassem os demônios. O mesmo é esperado de você e de mim. Minha próxima declaração talvez lhe cause espanto,
mas está na Bíblia. Você recebeu a autoridade para ressuscitar os mortos, embora isso possa ser feito estritamente na autoridade e direção divinas. Creio que a igreja desta geração começará a ver mortos ressuscitados como sinal e maravilha em um nível nunca visto da história da igreja. Também sei que isso nunca acontecerá até o povo de Deus descobrir e praticar o poder secreto da oração e do jejum. Você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me esclarecer este ponto se houver alguma confusão. Se você for um crente no Senhor Jesus Cristo, então você é um discípulo. Qual é a descrição de função de um discípulo? Jesus fez a melhor descrição. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. As pessoas que Jesus comissionou e enviou 2 a 2 eram gente comum como você e eu. Porém, isso não importava ao Filho de Deus. Sua descrição de função incluía a responsabilidade de curar o enfermo, ressuscitar os mortos e expulsar demônios. Jesus disse: vocês receberam de graça, dei também de graça. Mateus 10, verso 8. A igreja esquivou-se dessa descrição de função em favor de uma versão revisada, do que parece ser uma preferência por esconder-se por detrás das 4 paredes, permanecendo sentado nos bancos, limitando a luz divina a um seleto e pequeno povo escolhido. Não, a palavra de Deus e seus propósitos não mudaram. Deus nos chamou para ser curados e levar seu manto de cura conosco, por onde quer que formos. Ter esse nível de unção e cura na nossa vida tem um preço, demanda uma vida de oração e jejum disciplinados. Meu amigo, se você não tem nenhum objetivo ou alvo particular em Cristo, com certeza não terá sucesso e não alcançará nada. Paulo não teria nada a ver com esta abordagem de vida cristã. Não fazer nada, não saber de nada, não correr nenhum risco, ele corajosamente declarou: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Filipenses 3, verso 13 e verso 15. Você encontrará pessoas necessitadas que nunca encontrarei. Isso acontece todos os dias na sua rotina de trabalho, de ida ao supermercado perto da sua casa ou ao posto de gasolina para encher o tanque do carro. Jesus fez isso com os discípulos e Deus está fazendo o mesmo com você. Um tumulto, um ranger, uma necessidade sobrenatural, um cristão cheio do Espírito e ungido com o poder de Deus e autoridade para usar.